O vídeo de hoje é para você que já começou a emagrecer, já perdeu alguns quilinhos, porém entrou em um platô. Não está conseguindo mais emagrecer, o seu peso travou, não está descendo mais. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como sair disso. Oi, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um especialista em ciência nutricional, a ciência aplicada para a sua saúde, emagrecimento e boa forma. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como sair do platô de emagrecimento, sair dessa estagnação de peso e conseguir chegar no peso e no corpo que você deseja. Mas antes de dar início ao vídeo, eu já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também, quando você faz isso, me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis, além de me motivar bastante a trazer mais conteúdos aqui para o canal. Algumas pessoas têm o emagrecimento contínuo, começam a emagrecer e continuam emagrecendo até atingir o peso ideal. Porém, algumas outras pessoas podem emagrecer de uma forma mais lenta e o emagrecimento pode até parar antes de você atingir o peso desejado. E se acontece isso, do seu peso parar de descer, você entrar em um platô de emagrecimento, eu queria te pedir para cogitar uma hipótese. Talvez o seu metabolismo seja particularmente sensível a certos tipos de carboidratos mais processados. A capacidade do nosso corpo lidar com certos carboidratos processados varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas, talvez por um forte fator individual e genético, ou por histórico familiar de diabetes, precisam limitar o consumo de carboidratos de alta carga glicêmica, até mesmo os grãos integrais. Alguns carboidratos são saudáveis, naturais e você vai poder comê-los sem nenhum problema. Eles vão ser ótimos carboidratos para a manutenção da sua saúde e o seu peso ao longo do tempo. Porém, eles podem não te ajudar muito no emagrecimento. O caso de alguns carboidratos desse tipo seria o arroz, o feijão, a batata doce, a batata inglesa, a goma de tapioca, o inhame, a cenoura, a beterraba, dentre outros. Se você já começou a emagrecer, provavelmente significa que você já melhorou a sua alimentação de uma forma geral. Não está comendo tanta porcaria quanto antes. E nesse caso, você está evitando os principais carboidratos processados que vão te engordar e travar o seu emagrecimento, que seria a farinha de trigo branca e o açúcar. Qualquer alimento feito com farinha de trigo ou açúcar deveria estar fora da sua alimentação, se você quer emagrecer. Mas para algumas pessoas, mesmo retirando esses carboidratos mais industrializados da dieta, eles ainda vão ter uma dificuldade maior para emagrecer, mesmo utilizando apenas carboidratos naturais, como os carboidratos que eu citei mais cedo, o arroz, a goma de tapioca, dentre os outros que eu citei. E nesse caso, o ideal era que você reduzisse o consumo desses carboidratos em específico. Mas aí você pode me perguntar, mas Bruno, se eu diminuir esses carboidratos, não vai me faltar energia? Afinal de contas, o carboidrato é a principal fonte de energia do nosso corpo, não é mesmo? E o que eu te digo é que sim, o carboidrato pode ser usado como fonte de energia para o nosso organismo sem nenhum problema. Porém, o nosso corpo também consegue utilizar as gorduras da nossa dieta como fonte de energia. Então, se você vai diminuir esses carboidratos da sua alimentação, o ideal é que você compensasse isso com mais gordura na sua dieta. Pode parecer estranho, também foi para mim na época que eu estava aprendendo mais sobre emagrecimento e metabolismo. Porém, basicamente você vai ter que comer gordura para poder perder gordura. E onda é essa, meu irmão? A gordura é o tipo de alimento com menor probabilidade de travar o seu emagrecimento. Existe um hormônio no nosso corpo chamado insulina. Quando a insulina está mais alta no seu organismo, fica mais difícil para o seu corpo queimar gordura e transformar essa gordura em energia.
e fica mais fácil para o seu metabolismo começar a acumular mais gordura, as calorias que você está ingerindo virarem gordura em armazenamento. E essa insulina é secretada em maior quantidade quando nós comemos proteínas e carboidratos, mais carboidratos até do que proteínas em si. Mas basicamente ela não se altera com a ingestão de gordura. E só existem 3 tipos de alimento no planeta Terra: carboidratos, proteínas e gorduras. Dentro dos 3 tipos de alimento que existem, a gordura seria o tipo de alimento que menos vai influenciar a sua insulina e com menor probabilidade de travar o seu emagrecimento, não te deixar emagrecer. É lógico que se você começar a consumir gordura em exagero, em grandes quantidades no seu dia, isso pode também parar o seu emagrecimento. Afinal de contas, essa caloria extra que você está consumindo da gordura tem que ir para algum canto, ou virar energia imediata ou ser acumulado como mais energia na forma de gordura. Não existe milagre. Porém, se você substituir a quantidade de carboidrato que você tirou por gordura na sua alimentação, muito provavelmente você vai acelerar a sua queima de gordura e sair desse platô de emagrecimento. E essas gorduras poderiam ser gorduras das carnes, gordura da manteiga, do óleo de coco, da banha de porco, gorduras naturais e saudáveis. Só tente evitar com todas as suas forças gorduras industrializadas, gorduras pró-inflamatórias, como margarinas e óleos vegetais. E se você está gostando do vídeo até aqui, considere deixar o seu like, porque quando você faz isso, você avisa para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante, e eu te agradeço muito. E nesse ponto do vídeo, você pode até se perguntar: mas Bruno, você falou que a gordura não estimula a secreção de insulina, ou pelo menos estimula muito pouco, comparado à proteína e o carboidrato. E o carboidrato nós vamos estar diminuindo. Mas e a proteína? Também não iria atrapalhar o emagrecimento? E o que eu posso te dizer é que a proteína dificilmente vai atrapalhar o seu emagrecimento, porque é um tipo de alimento muito autossaciante. Você não consegue comer muita proteína no seu dia, mesmo se esforçando para isso. Então, é difícil que você coma esse alimento em exagero. Além disso, a maior parte da proteína que nós consumimos é utilizada para reparos celulares, como por exemplo o reparo da sua massa magra após um treino. E um ponto muito interessante é que todos nós temos uma meta de proteína a ser batida no dia. E se você não bate essa meta, o seu corpo vai continuar com fome e vai continuar pedindo comida. O ideal é que você adicione mais proteínas na sua alimentação para conseguir bater essa meta diária que você necessita, e dessa forma o seu apetite, a sua fome voraz vai diminuir e vai ficar muito mais controlada. E as melhores proteínas que você pode estar adicionando na sua alimentação são proteínas de origem animal, como por exemplo, ovos, frutos do mar, carnes e laticínios em geral. E nesse ponto do vídeo, algumas pessoas também podem se perguntar o seguinte: mas Bruno, eu tenho amigos que comem goma de tapioca, arroz, feijão, batata e mesmo assim conseguem emagrecer. O que você tem a dizer sobre isso? E como eu falei mais cedo, sim, é possível emagrecer utilizando esses carboidratos naturais. O grande problema, o vilão da história, é o carboidrato mais industrializado e processado, como farinha branca e açúcar. Mas, dependendo do seu metabolismo em específico, ele pode ser mais sensível a certos carboidratos, como eu citei mais cedo. E se o seu metabolismo é mais sensível a alguns carboidratos mesmo naturais, ele vai secretar mais insulina do que o seu amigo, por exemplo. E dessa forma, você vai ter uma facilidade maior para acumular gordura e maior dificuldade para conseguir perder essa gordura. Além de que, algumas pessoas emagrecem utilizando esses carboidratos naturais, mas para compensar isso, eles acabam diminuindo tanto a quantidade desse carboidrato, como a quantidade de proteína e de gordura que vão estar usando na dieta, para poder controlar as calorias no total. Mas dessa forma, você vai estar diminuindo 2 dos alimentos que não estão te prejudicando, na verdade estão te ajudando, que é a proteína e a gordura, e ainda vai estar deixando o carboidrato lá, que vai estar prejudicando todo o processo, vai estar retardando o seu processo de emagrecimento. E dessa forma você vai passar fome, pode perder um pouco de peso, mas você não vai conseguir passar essa fome pro resto da vida, vai voltar a comer mais uma hora ou outra, e muito provavelmente você vai engordar tudo que você emagreceu com tanta dificuldade. Eu, por exemplo, quando quero emagrecer, não passo fome. Eu nunca passo fome. Passar fome nunca é uma boa ideia. Passar fome
não faz bem. Você tem que modificar o tipo de alimento que você está usando na sua dieta. Você não vai passar fome, você vai comer o quanto seu corpo pedir e o quanto você quiser, mas dos alimentos corretos que estão te ajudando no teu objetivo, seja ele perder gordura, ganhar massa magra ou só se manter no seu peso ideal. E outro ponto é que esses carboidratos naturais que você vai estar diminuindo agora é por um curto período. Você não vai passar o resto da vida sem comer goma de tapioca, arroz ou feijão, por exemplo. Você vai diminuir enquanto seu objetivo ainda for perder mais peso e mais gordura. No momento que você chegar no seu peso ideal, você vai reintroduzi-los na sua alimentação, mas você vai reintroduzir aos poucos até encontrar um equilíbrio para o seu corpo que ele mantenha o peso. Esse tipo de carboidrato natural é muito eficaz para te ajudar a manter o peso, na manutenção do peso. Eles só não vão ajudar tanto na perda de peso, na perda de gordura. O ponto aqui é saber ouvir os sinais do seu corpo. Quando você diminui o consumo dos carboidratos e compensa isso comendo mais gordura e proteína, você vai sentir uma saciedade muito grande no seu dia. Você vai começar a comer menos, não porque você está se esforçando para isso ou porque eu estou te mandando comer menos, e sim porque você já não tem tanta fome quanto antes e precisa de menos comida que antigamente. 1 quilo de gordura no nosso corpo tem mais ou menos 7.000 calorias. E quando você faz essa troca inteligente de carboidratos por gorduras, o seu corpo vai começar a queimar gordura de forma mais eficaz e são 7.000 calorias vindo das suas células de gordura que não vão estar precisando vir do alimento. E dessa forma você emagrece sem sentir fome. Mas recapitulando, não são todas as pessoas que têm que diminuir obrigatoriamente os carboidratos para conseguir emagrecer. Porém, para algumas pessoas que têm mais dificuldade com isso, chegaram em um platô e não sabem para onde ir, provavelmente essa é a solução. E você não precisa diminuir todos os carboidratos. Você tem que evitar apenas aqueles carboidratos com uma alta carga glicêmica, mas pode usar livremente vegetais e algumas frutas. Quando você dá ao seu corpo a combinação certa de alimentos, ele vai te avisar com mais precisão a quantidade de comida que ele precisa e quando já recebeu bastante. Porém, é importante prestar atenção. Coma com consciência, tentando encontrar aquele ponto certo que te deixe agradavelmente satisfeito e que ao mesmo tempo não te deixe desconfortavelmente estufado. Então, o ideal é você comer até ficar satisfeito. Porém, você não pode comer até passar mal, porque esse não é o ponto. Coma até ficar bem e saciado. Se você comeu metade do prato ou você já comeu quase toda a comida, mas sobrou um pouco e você já se sente satisfeito e cheio, não precisa terminar tudo. Guarde para depois. Em resumo, coma o quanto você quiser, pare de comer quando se sentir saciado e bem e só volte a comer novamente quando sentir fome. E algumas pessoas até se desconectam com os sinais de controle de peso ao longo dos anos, como os sensores de fome e saciedade. E é preciso praticar durante o processo. E além da mudança na alimentação, outra coisa que iria te ajudar bastante, muito provavelmente, a sair desse platô de emagrecimento é adicionar atividade física na sua rotina, caso você não esteja fazendo nada. E nesse ponto, qualquer exercício serve, é apenas para você se movimentar. Seja uma caminhada, uma corrida, academia, pular corda, natação, seja o que for. A atividade física gera mudanças metabólicas no nosso corpo que podem durar até horas após o exercício. Então, seria muito interessante se você começasse a praticar alguma atividade física. E outra coisa que iria te ajudar muito a sair desse platô seria a utilização da prática do jejum. O jejum é muito semelhante à atividade física. Você não precisa fazer obrigatoriamente para conseguir emagrecer, porém vai te ajudar muito se você conseguir introduzir na sua rotina. Eu tenho outros vídeos falando mais sobre o jejum intermitente e de como você pode começar a fazê-lo. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição de alguns vídeos onde eu falo mais sobre o jejum. E uma coisa que pode estar travando o seu emagrecimento, mesmo que você esteja se alimentando bem, já diminuiu os carboidratos, já está fazendo atividade física, já está utilizando o jejum, mas mesmo assim ainda está com o peso travado, talvez você esteja com um sono ruim ou sob muito estresse. E na verdade, uma coisa acaba piorando a outra. Um sono ruim te causa mais estresse.
Um corpo estressado tem um sono pior. E isso vira um ciclo vicioso onde o seu nível de estresse e piora de sono vai aumentando cada vez mais. Isso acaba com o seu metabolismo e pode dificultar muito ou até travar o seu emagrecimento. E nesse ponto, talvez, se você começar a utilizar algumas práticas de sono e de alívio de estresse, conversando com um amigo ou com um profissional de saúde mental, por exemplo, isso pode te ajudar bastante. Outra coisa que pode estar parando o seu emagrecimento e te deixando nesse platô é a utilização de bebidas alcoólicas. O álcool, todo mundo sabe que se usado em exagero, não só vai te engordar, como vai acabar com a sua saúde. E para algumas pessoas, a sensibilidade a esse álcool pode ser maior do que para outras. E nesse caso, você em específico, se está utilizando bebida alcoólica, deveria diminuir as quantidades e a frequência com qual você a utiliza. E algumas pessoas já têm alguma doença subjacente que pode estar também travando o emagrecimento, como por exemplo, hipotiroidismo ou apneia do sono. E nesse caso, a minha indicação é que você procure um profissional de saúde que possa estar te ajudando com isso. E para finalizar, sempre avalie se o seu objetivo pessoal é realista. Porque muitas vezes você está em busca de um resultado específico, esse resultado é mais difícil de ser alcançado e você necessariamente vai ter que se esforçar mais e vai ter que abdicar de mais coisas na sua vida por esse objetivo que é muito forte, que é muito difícil, que é mais difícil de ser alcançado. Então, quanto maior for o seu objetivo, quanto mais você estiver buscando, mais você vai ter que dar em troca. Isso é uma troca. Você vai ter que se esforçar mais, se abdicar mais de algumas coisas para conseguir esse seu objetivo que é mais difícil de ser alcançado. E outro ponto é que algumas pessoas nesse mundo moderno até se comparam com objetivos inexistentes, como por exemplo nas redes sociais, onde muitas pessoas utilizam de apps, Photoshop, e aquela imagem que você está vendo nem existe. Você está se comparando com um corpo, com uma pessoa, com um rosto, com um avatar de alguém que não existe no mundo real. Então, o que eu quero dizer com isso é que, primeiro, tenha em mente onde você quer chegar. Quanto mais longe você quiser ir, quanto maior for a sua meta, mais você vai ter que dar em troca. Então, mais você vai ter que se esforçar. Para algumas pessoas é tranquilo, mas outras pessoas não querem se esforçar tanto e vão ter que se contentar com menos. E algumas outras pessoas têm uma meta inalcançável, se comparam com corpos e imagens que nem existem nesse mundo que nós vivemos. Eu, por exemplo, já cheguei em um corpo onde eu estava com 8% de gordura corporal. Estava com baixíssima gordura, com a pele fina, os músculos todos divididos, meu abdômen trincado. Porém, para chegar nesse corpo, dava mais trabalho, eu tinha que me limitar mais, o meu consumo de carboidrato nessa época era extremamente baixo, mesmo eu querendo comer mais carboidrato, eu me limitava mais para conseguir chegar nesse corpo, para conseguir manter esse corpo. Só que manter esse corpo com essa quantidade de carboidrato por longos períodos não é algo muito saudável. Hoje em dia, por exemplo, eu tô com um corpo legal, não estou tão definido quanto antes, porém é muito mais fácil de manter esse corpo que eu tenho, porque eu já como bem mais livremente carboidratos naturais, gorduras naturais e proteínas naturais. Quando eu tô querendo diminuir o percentual de gordura, eu diminuo mais os carboidratos, até os naturais. E quando eu tô querendo manter a minha massa magra e a minha massa gorda, eu já utilizo carboidratos naturais mais livremente. Hoje em dia eu tô em um corpo muito bom, mantendo minha massa magra e minha gordura corporal e usando bastante carboidratos, como frutas. Só diminuí agora a goma de tapioca, porque eu acho que estava me dando espinha. Eu vou até fazer um vídeo depois sobre isso. Mas, no geral, eu estou usando bastante batata, frutas que eu gosto muito, macaxeira, inhame, também estou usando abóbora. Eu só estou evitando mais feijão e arroz, não é nem evitando feijão e arroz, é porque eu não gosto muito de feijão e arroz, então não faz muita falta. Só tô evitando mais agora a goma de tapioca em específico, porque eu tava comendo quase toda noite e eu acho que tava me dando umas espinhas. Não é normal aparecer espinha em mim, apareceu umas 3 assim de uma vez, eu achei estranho. Então eu tô limitando agora e testando pra ver se é realmente ou não a goma de tapioca que tá causando isso. E o último ponto aqui que eu acho interessante você avaliar é não só o seu peso na balança, mas também a sua imagem no espelho, as suas roupas, as suas medidas, porque algumas pessoas veem muito resultado na balança, número descendo
consistentemente. Mas algumas outras pessoas, eu já vi casos de pacientes meus que aconteceu isso, onde o peso não desce tanto, o peso fica ali um pouquinho realmente estagnado, desce bem devagar, mas a pessoa vê muito resultado em medidas, em espelho, em roupas ficando mais largas, na percepção das outras pessoas ao redor dela. Então, não se limite apenas ao peso, porque às vezes o peso não mostra tudo, principalmente se você está se alimentando bem e fazendo atividade física, porque muito provavelmente você pode manter ou até ganhar massa magra enquanto está perdendo gordura. E massa magra também pesa, e às vezes o peso pode se manter ali meio equilibrado, descendo pouco, mas você está vendo resultado em medidas e no espelho, que na minha opinião é bem mais importante do que o peso na balança. Também seria interessante você tirar fotos e comparar antes e depois de um mês, depois de 2, depois de 3. Eu gosto de comparar a cada mês, porque você consegue ter uma ideia melhor de para onde o seu corpo está indo, se está tendo resultado, não está, está parado. Eu sempre gosto de tirar fotos quando eu começo um projeto de emagrecimento. Eu tiro foto no primeiro dia e a cada mês eu vou tirando uma foto e comparando, porque isso até me motiva a continuar. Eu vejo como é que eu estava antes, vejo as melhoras que eu tive durante esse processo e isso me dá mais força para continuar, para melhorar cada vez mais. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Dijossi Carvalho. Ele fala aqui no grupo da dieta que estava com um corpo ridículo, culote e flácido. E a dieta funciona há quase 2 anos nela. Foi a melhor escolha que ele fez quando ele estava gordo. Parabéns, Dijossi! E é isso que acontece quando você utiliza o melhor que a ciência nutricional atualizada tem a te oferecer. Você chega no seu objetivo de uma forma muito mais rápida e mais fácil. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a sair do platô de emagrecimento. E se ele te ajudou, já deixa seu like, que me ajuda também bastante. E também envie esse vídeo para algum amigo ou familiar seu que está querendo emagrecer, mas também chegou naquela fasezinha chata de platô de emagrecimento, onde o peso não desce mais. Eu acredito que esse vídeo também possa ajudar essa pessoa. Mas por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê em um próximo vídeo. Um abraço e tchau!